Toda mulher, toda mulher. Estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre os avanços do movimento feminista. Deputada, a gente encerrou o primeiro bloco aí com um samba maravilhoso, feito pela Moça Prosa, e o samba fala bastante dessa questão do por ser mulher, os preconceitos que essa mulher sofreu dentro da roda de samba, por exemplo. Como deputada, já passou também por questões como essa? Com certeza, né? É sempre esse estranhamento. Acho que muito que a Fabiola narrou sobre aquele descrédito que é colocado sobre não vai dar certo, não vai conseguir, porque é uma junção que não se imagina, né? Onde está, por exemplo, um perfil assim jovem, negro, onde está assim, na nossa sociedade? São nos espaços de marginalização, né? A gente fala de um racismo hoje, não de casos raros, porque ele acontece no nosso dia a dia, porque a gente sabe por que a gente segura a bolsa mais apertado perto do corpo quando a gente anda na rua. A gente sabe que a gente está olhando do outro lado e por que a gente está fazendo isso. Então, existe essa naturalização desse lugar onde deveria estar ocupado. Então, você imaginar que um jovem negro ocupa o espaço da política e está ali dentro do parlamento, tendo participação efetiva nas pautas da casa, construindo as comissões, construindo proposições de lei. E esse processo é a partir desse perfil da juventude negra, que é o perfil, por exemplo, que a gente está construindo dentro da Comissão Especial de Juventude aqui na casa. Importante ferramenta também para dialogar com a juventude. É uma comissão que a gente quer fazer um diagnóstico da juventude, mas a gente não quer aquele diagnóstico de quem está olhando de fora. A gente quer que a juventude ajude a gente a construir esse diagnóstico que essa comissão temporária dentro da casa pretende fazer. Então é esse processo de colocar aqui que incomoda, né, de alguma forma. E aí acho que nos 4 meses de mandato tive algumas experiências desagradáveis na casa, barrada em diversos espaços e barrada de uma forma onde já se coloca o desrespeito, né? Barrada inclusive encostando em mim, evitando que eu passasse por um espaço que era restrito aos deputados. E a justificativa que eu vi algumas vezes foi que o problema é que eu tenho um cara comum, eu não tenho cara de deputada. O que eu achei um elogio, mas eu fiquei pensando é um elogio, gente. Porque a gente está falando de representação do povo aqui dentro do Legislativo, fiscalizar a estrutura do Estado. Eu acho que tem que ter cara de povo. Mas eu acho que já demonstra o quanto esse espaço é estranho a caras do povo. Porque se uma deputada com cara do povo é estranho, imagine o povo com cara de povo entrando aqui. Verdade. E aí essas situações que ocorreram aqui, mas a gente tem feito um mandato participativo aqui, venho a todas as sessões de plenário, construindo mesmo esse espaço e ocupando, de modo que nossa presença aqui vai ter que se acostumar que existe política de jovem negra feminista nessa casa. E vocês passaram por esse tipo de estranhamento também, de alguma forma já? Muitas vezes, né, vocês vão tocar samba, vocês vão tocar isso, vocês vão sozinhas, sabe, sempre duvidando da nossa capacidade de fazer algo, né? E é muito isso, até hoje acontece. Isso não é de 7 anos atrás, a gente encontra até hoje homens e mulheres também estranhando. E é muito engraçado, porque o nosso público, antes, era um público mais masculino, que ia ver a gente para ver o que a gente estava fazendo, ir lá sentar, tirar da nossa mão e querer ensinar, porque o homem sempre tem essa coisa de achar que ele tá querendo te ensinar, né? A gente fica olhando, nossa, a gente nem quer, nem pediu nada, mas ele acha que tem esse dever. E aí o nosso público foi mudando. Hoje o nosso público é mais de 90% feminino e homossexual. Muitas mulheres, depois que viram, que frequentam nossas rodas, passaram a se interessar por fazer oficinas, para tocar, para cantar, porque elas acreditam que é possível fazer. Porque depois que a gente vê outras mulheres fazendo, a gente acaba se encorajando e acreditando naquele lugar, é possível estar,
É possível estarmos nesse lugar. Eu acredito que a próxima geração, após a Dani, a gente vai ter outras mulheres jovens ocupando esse mesmo lugar, porque a representatividade nos auxilia isso, né? Ver que é possível ir lá fazer e estar naquele lugar também, acreditar que é possível estar. Em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Nosso lugar é em qualquer lugar. E a gente tem que pensar um pouco também na questão da interseccionalidade, né, dentro do feminismo, porque, enfim, eu dentro do meu privilégio me reconheço também dentro de um privilégio branco, mas também me coloco como um corpo com um corpo feminino e com um corpo gordo, por exemplo, de estar no mundo, assim. Então, acho que a gente acaba sofrendo de vários lados, sabe? Acaba recebendo muita pressão e muita imposição de vários lados, assim. Então, tem a questão das roupas, a questão do preconceito com a saúde, de você olhar para o corpo gordo e ver só um problema de saúde, achar que, enfim, várias questões e não enxerga a potência desse corpo também, entendeu? A gente tem, como mulher, se colocar no lugar de potência sempre, sabe? Porque é isso, a gente pode ocupar qualquer espaço, o feminismo não é o contrário do machismo, o feminismo é o ideal que fala da igualdade, né? Então, da gente poder se colocar em todos os espaços, sem preconceitos, sem imposições, sem pressões, sem idealizações, sabe? Do que a gente precisa ser. Então, a gente precisa ser o que a gente quiser ser, estar onde a gente quiser estar, falar o que a gente quiser falar. Tanto no lugar de lar, de profissional, de prazer também. E você trabalhando com muitos jovens, né? Imagino que você receba aí alguns depoimentos de meninas jovens mesmo, né? Preocupada de alguma forma com esse lugar no mundo, né? De qual é o lugar que ela tem nesse mundo. Não sei se eles pensam, assim, acho que elas pensam muito isso, porque é uma fase que você está muito se desenvolvendo e percebendo esse lugar onde você está, mas ainda não é tão definido assim, sabe? Elas têm muitas dúvidas. Tem muitos questionamentos em relação ao entorno, assim, o que a comunidade escolar, o que a comunidade, o território ali onde ela mora traz para ela, sim, a família também. Agora, deputada, você chegou a comentar no primeiro bloco um projeto de lei que a senhora apresentou aqui na Alerj relacionado às DEANs, né? Você pode explicar um pouquinho melhor esse projeto para a gente? Sim, ele tinha a pretensão inicial e principal de criar um marco regulamentar sobre as DEANs. Hoje ela, como uma especializada, ela funciona a partir do que seria a política pública do governo e não uma política de Estado. Então a ideia era regulamentar o funcionamento das DEANs inicialmente e também a partir disso fortalecer essa rede de atendimento a mulheres vítimas de violência, porque a gente está falando de um crime que tem suas especificidades. Desde 2015, a legislação brasileira ela tipifica o feminicídio, ela reconhece o feminicídio como um crime de ódio às mulheres. Então, dessa forma, se você entende que existe uma motivação direta a vitimar um setor da sociedade que seriam as mulheres, essa vitimização acontece com algumas características. E a média de características comuns está em, por exemplo, mais de 70% dos casos terem sido realizados por um conhecido da vítima, que normalmente é um companheiro, um ex-companheiro, um namorado, marido, ou seja, já indica a pessoalidade ali do crime que acontece na vida privada da pessoa. E aí você cruza isso com o local do crime, que na maioria das vezes também é na residência da própria vítima, você entende que é um crime que precisa de especificidades. Então, uma DEAN que funcione 24 horas, com atendimento que seja capaz de gerar um registro de ocorrência, e encaminhar aquela mulher vítima de violência para onde ela precisa ser encaminhada, para uma perícia, para um processo talvez mais de judicialização, questão de guarda de filhos, enfim, uma série de questões onde esse fortalecimento do primeiro atendimento à DEAN, que muitas vezes é o local que essa mulher procura, consiga dar. Então, é o atendimento do agente de segurança pública, mas um atendimento psicológico, um amparo. Era um projeto que visava, a partir disso, criar esse marco para construir em cima dele políticas públicas de fortalecimento e combate à violência contra a mulher.
E é basicamente disso que a gente está precisando, de mais políticas públicas realmente que de alguma forma, enfim, ou protejam a mulher de uma violência, ou ajude a mulher a viver numa situação mais igualitária aos homens também, não é isso, Fabiola? Isso. Entender também o lugar que ela está, né, de violência que ela está sofrendo, né? Porque também tem isso da mulher entender que ela está sofrendo a violência e se reconhecer dentro disso e ser amparada, falar, bom, eu posso procurar ajuda em tal lugar, né? Porque até pouco tempo a gente não sabia muita coisa, né, do que aconteceu. Eu mesma tenho na minha família vítimas de feminicídio e quando aconteceu eu não sabia o que fazer até acontecer. O que eu vou fazer, onde eu vou procurar, para onde eu vou. A gente não sabia, né? A gente, como mulher, não tinha nenhuma política que me avisasse onde eu fosse procurar um panfleto ou um site, alguma coisa que eu pudesse, como mulher, estar me protegendo, estar protegendo a quem eu conheço e estar divulgando isso também. É importante também que tenha figuras como a da deputada, por exemplo, que propõem essas políticas desse lugar, né? Porque a gente fica aí muito tempo com os homens legislando sobre os nossos corpos, colocando, enfim, políticas públicas, mas pensadas de uma perspectiva que não é a perspectiva de quem está lá, entendeu? De quem sofre isso na pele. Então, essa representação é muito importante. Sim. Eu queria que a gente finalizasse, então, falando o que vocês esperam aí para as mulheres, para a sociedade, para uma sociedade mais igualitária para nós mulheres. Ai, deputada. Comigo. Eu acho que, com perdão da palavra, podendo citar aqui um homem e um MC que tem feito hoje diversas contribuições para a juventude aqui do nosso estado. Eu acho que é um pouco de uma grande ideia, não serve de nada se ela não for para frente, né? Então, eu acho que hoje a gente tem mulheres protagonizando essa vanguarda, acho que está na cultura, está no trabalho pedagógico, está aqui na política, está... Enfim, estamos ocupando, né? A academia, o jornalismo, todos os espaços aqui, né? Também na figura da nossa apresentadora maravilhosa. E eu acho que pra gente é um recado... Essa grande ideia não vai para frente, então abram a boca. A gente precisa abrir a boca, a gente precisa ocupar esse espaço. Não é uma tarefa fácil, não é menos doloroso do que ficar ali no espaço da violência, mas quando a gente se posiciona, esse é um recado muito potente para diversas outras mulheres. Passou 2 dias, vamos lembrar que fazem 14 meses, que Marielle Franco, uma mulher que lutava pelo direito das mulheres, foi executada num crime que permanece sem resposta. Então, mas ali o espaço que ela ocupou aquele 1 ano e 3 meses, e eu trabalhei ali diretamente no mandato, era a potência que resvalou, né? Era um chamado a outras mulheres. Então se levantem, abram a boca, porque é o momento da gente defender não só os nossos corpos hoje, mas principalmente os corpos que virão depois dos nossos, porque a gente precisa garantir essa juventude que está vindo aí, a gente precisa garantir um mundo para elas com menos violência, ou que se proponha a combater essa violência contra a mulher, entendendo que isso é um processo de desigualdade social de uma sociedade menos democrática. Sempre falo isso nas rodas de samba, né? Que a gente busque essas mulheres incríveis que estão no nosso convívio, que muitas vezes a gente não conhece, mas é que nossa responsabilidade também buscar essas mulheres e buscar suas histórias no passado, reconhecer mulheres até da nossa família que são incríveis e a gente entender que a gente precisa ter coragem. A gente só precisa disso. Porque quando a gente cria coragem de tomar a primeira posição, vem um monte com a gente e a gente não vai parar. A gente tem que se reconhecer, né? E chamar para perto quem ainda não se deu conta de tudo isso que a gente falou. Então, esse trabalho de formiguinha, essa micropolítica que a gente faz no dia a dia é isso também, chamar quem tá do lado, dar a mão, sabe? Chamar, não, vem aqui pra juntinho da gente pra fazer. Isso, né? Ninguém solta a mão. E não mexe comigo que eu não ando só. Gente, muito obrigada pela participação de vocês no programa de hoje. Foi um prazer recebê-las. O Toda Mulher fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse o site alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher.